OVNI, vamos falar do assunto sério agora. A gente brinca o tempo todo, mas eu quero conversar com alguém que leva esse assunto a sério. E nós vamos conversar o nosso... Primeiro perguntar para o auditório. Não, primeiro eu vou conversar com ele, depois eu pergunto para vocês. Olha, você do auditório já viu, acredita em disco voador? A gente fala disco voador porque é mais fácil, é mais popular. Mas fala-se OVNI. O governo americano autorizou agora os Estados Unidos a mostrar, a NASA, né? É a NASA que é responsável por isso? Tem um órgão lá que é responsável por mostrar tudo quanto é imagem que tiver, que estava escondido. O atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, falou, mostra tudo para o povo. É o Departamento de Defesa, é isso. Mostra para o povo o que tiver de documentos, publicação oficiais sobre vida extraterrestre, mostrem para o povo. Com isso, um site foi criado para que todos possam consultar documentos, fotos, vídeos sobre aparições e OVNIs. Vamos ver algumas imagens já divulgadas? Pode rodar. Esse daí, ó. Os Estados Unidos tem imagens aí confidenciais. Ó, acabaram de liberar aquela imagem lá que deu para ver. Tem bastante imagem, ó, outra imagem. É um objeto lá estranho, lá aparecendo no céu. Tem imagem mais perto. Agora. Bom, a gente vai... Será que estão perto da gente? Eu já falei que eu já vi um negócio estranho no ar. É verdade. Meu amigo Davi sabe que é verdade. Aliás, eu vou convidar o Davi para vir nesse programa para falar o que eu falo sempre. Eu já vi um objeto diferente, que não era avião, que não era helicóptero, que não era... E era muito grande para ser um balão. Era muito grande mesmo. Eu vi numa distância de uns... Na minha impressão, dava 300 metros. Eu vi, o meu amigo Davi viu. Eu posso trazer o Davi, que é meu amigo até hoje. Um abraço, Davi, mora em São José dos Pinhais. Meu amigo Davi, a gente estava junto numa escada. Nós vimos alguma coisa diferente no céu. E não era avião pela velocidade com que foi embora. Nós vimos, nós ficamos olhando aquilo aí, tipo assim, menos de 1 minuto, eu acho que não chegou a dar 1 minuto, mas nós conseguimos ver. Ele ficou parado, uma luz enorme, e depois foi embora com a velocidade que avião não tem. Muito menos helicóptero. Avião a jato não tem aquela velocidade. Ele se afastou da gente. Então, viu? Aquele clarão, aquele objeto metálico, ele foi chegando perto da gente assim, uns 300 metros. De repente, ele apagou tudo. Deu um clarão, apagou tudo e afastou da gente. Mas numa velocidade que jamais eu tinha visto. Batalha assim. Gostou do barulho que eu fiz? Muito bom. Ele não fez esse barulho, mas eu botei o barulho porque só passou a mobilizar. E ele desapareceu. Então eu vi isso. Não tinha bebido. Era 7 horas da noite. Minha mulher, a dona Solange, estava com os 3 filhos da cozinha. Eu quis tomando Cialis, que temos que ter Cialis. Estava lá, conversando. Eu com o Davi conversando, coisa boba ali, falando isso sobre carro. De repente nós vimos isso. Então, eu vou conversar com o Rony Vernet, que também acredita nisso. Vou falar com o Rony. Entra aqui, Rony. O Vernet é engenheiro. O Vernet ele é pesquisador. Tudo bem? Você é idealizador de projetos sobre OVNIs. É isso? Vamos conversar. Você acredita de verdade que exista isso? 100%, não há dúvida. E não só o que eu tô falando... Por que você acredita? Você viu? Sim, muitos fenômenos. Eu não sei se é extraterrestre, o pessoal gosta de falar que é extraterrestre, né? A gente fala de disco voador, porque é mais fácil. Mas você já viu algum? Sim, desde luzes, que são luzes esféricas, que a gente chama de orbes, né? Desde até entidades que a gente chama, entidades humanoides. Não esses que a gente vê no filme, mas o que eu vi eram humanoides luminosos e também totalmente escuros, né? Isso foi o que eu vi já de coisas estranhas. Você acredita no ET de Varginha? 100%. E você acha que o que aconteceu com o ET de Varginha? Que, inclusive, eu fiz grandes reportagens sobre o ET de Varginha. Meu programa antigo, meu programa era diferente, fez bastante reportagem sobre aquilo. Eu não sei se caiu um objeto ali. Eu, na minha opinião, acho que não, tá? Mas os seres eu não tenho dúvida hoje pela quantidade de testemunhos
E há médicos vindo a público, inclusive o Dr. Ítalo Venturelli, que é um médico neurocirurgião de Varginha, famosíssimo, ficou 30 anos calado. Ele veio a público recentemente falar que sim, ele viu a criatura no hospital e foi feito um procedimento nessa criatura. E não só ele, como outros médicos, muitos não vieram a público ainda, eu tenho consciência de quem são, tenho conhecimento de quem são, não vêm a público, tem motivo, tem uma carreira a zelar, tem medo de sofrer chacota, atender um público, então tem uma imagem a zelar. Tem vídeo do ET de Varginha aí? Vamos ver. Não, esse vídeo aí, dá pra ver aqui, fácil. Mas esse que é o ET de Varginha. Eu me lembro que eu mostrei muita coisa. Isso que foi visto lá em Varginha. Que as moças disseram com as meninas que viram, né? Foram as meninas? Isso, ele tem essa característica, né? Seria um ser marrom, pele brilhosa, com olhos vermelhos e 3 protuberâncias no crânio, 3 deformações no crânio. O que acontece? Esse vídeo é um vídeo falso. Por que é um vídeo falso? Hoje existe um prêmio de $200 mil dado pelo diretor James Fox, que veio ao Brasil várias vezes, fez um documentário de Varginha. E o James Fox ofereceu um prêmio de $200 mil para quem trouxesse esse vídeo à tona. A gente sabe hoje que esse vídeo existe na posse dos médicos. Em algum momento esse vídeo vai vir a público. Mas não é esse vídeo, não é então. esse vídeo. Não é. O que aconteceu foi que pessoas começaram a fazer farsas, vídeos para tentar vender. E conseguir o dinheiro. Mas seria uma recriação, um boneco que seria a semelhança do que seria o seu. Agora, esse tipo de fenômeno acontece muito na floresta amazônica, porque é muito grande. Se você perceber, esses fenômenos não gostam de aparecer em público. Você não desceria aqui no programa do Ratinho, todos veriam aqui, isso não acontece. Eles vão para a Amazônia, vão para locais isolados. Por exemplo, eu estava agora no Chile, deserto do Atacama. Eles vão para onde não tem gente com condições suficientes de analisar aquele fenômeno e começar a entender o que ele é. Então parece que é proposital do fenômeno. O que é o projeto Vigília? Existe um projeto chamado Vigília, o que é? Em 2018 eu fui para uma região chamada Serra da Beleza, inclusive mandar um abraço para o Arnaldo que permite a pesquisa lá e para a família dele, para ver se existia o fenômeno. Eu com minha veia científica, eu queria saber, será que existe isso mesmo? Vou lá ver. Você é engenheiro, não é isso? Eletrônico, sim. Engenheiro eletrônico. E você acredita nisso mesmo? Não acreditava até ter a experiência, né? De estar de frente a frente com o fenômeno. E eu fui em 2018 nessa região rural para conseguir fazer observações se existia isso. E eu tive, pela primeira vez que eu tive lá, não é coincidência na minha opinião, porque eu já tive lá mais de 100 vezes e nunca vi nada. E nessa primeira vez eu tive a experiência de vir um orbe, nessa distância que a gente está, que é uma luz que não faz barulho, não cega seu olho, é muito forte. Então naquele momento eu não tive dúvidas que tinha um fenômeno ali, uma entidade, um fenômeno que seria inexplicável. Eu comecei o projeto Vigília por conta disso. É caro a gente viajar, pegar carro. Pois então eu queria colocar instrumentos para... Isso daqui o que é? Isso é um material que você usa? Sim. Isso é um binóculo? Isso é o que deu para trazer, que era mais compacto, né? Tem muito mais equipamento, inclusive está instalado a maioria. Mas são equipamentos para tentar ver aquilo que o olho humano não consegue, né? Então tem os tradicionais, aqui tem um binóculo. Sim. Esse já é um binóculo especial que japonês. E onde é que você, os outros equipamentos, você escolheu que lugar para instalar? A gente instala justamente em locais de alta incidência do fenômeno. Que locais são esses? Zonas rurais, fazendas, floresta amazônica. No Pará, por exemplo, acontece muito. No Amazonas, no Acre acontece muito. Eu vi essa aparição, que eu vi, eu sou testemunho dessa coisa diferente. Eu não vou falar que é escovador, tem um nego que vai falar que eu tô louco. Mas eu vi, eu e meu amigo Davi, nós vimos, foi numa fazenda, numa cidade chamada Major Gersino, numa área rural, longe da cidade. Tem nada lá. Major Gersino, em Santa Catarina. Você chegou a ver o formato ou só a luz? Não, eu vi era... Puxa vida, é difícil a gente... É porque era muito grande. Ele era muito grande, não era uma coisa pequena, era uma coisa assim de uns 300 a 400 metros, assim, que veio chegando, estava na escada, assim. Tinha uma escada igual essa aqui. E ele sentado na escada, tomando chimarrão, e conversando sobre carro. Ele era um grande vendedor de carros. E a gente sentando assim, começamos a conversar. E aquela coisa veio, prateada, veio vindo para... Aí começamos a olhar, o que é aquilo? Você está vendo o que eu estou vendo? Ele perguntou para mim, você está vendo o que eu estou vendo? E eu olhei, e eu estou vendo. Uma coisa vindo para a gente, você até se assustou. A gente ficou paralisado. Assustou, nós ficamos olhando, deu ali vamos chamar ali... Não vou falar, acho que não deu um minuto. Aquilo veio, ficou na nossa frente, parou ali, tipo 40 segundos assim, aí ele fez uma grande iluminação. Até então só dava para ver que era prateado. Daí ele deu uma grande iluminação, depois parou de novo, mais 10 segundos, e daí ele se afastou da gente. Ele não saiu voando, ele afastou e sumiu.
Isso eu... E chegou a te dar conjuntivite, alguma coisa no olho? Alguma Não deu nada. Em mim não deu nada. Em mim nem numa... Eu não acho, Ratinho, que tenha sido coincidência, tá? Não, eu só acho o seguinte, que se fosse só eu que tivesse visto, podia ser alguma coisa da minha mente, alguma coisa da mente dele, enfim. Mas nós dois vimos no mesmo horário. E o Sérgio Reis, o cantor Sérgio Reis, que é meu amigo, ele jura por Deus que viu alguma coisa diferente. Até eu devia ter convidado ele para falar aqui. E se esse fenômeno ele tá tentando... Porque se ele aparece agora aqui, pode ser que assustasse muita gente. Sim. Se esse fenômeno quer daqui a pouco aparecer, ele vai aparecer para pessoas como você e outras pessoas que Não, podem... não aparece para mim não. Aparece para esse povo aí. Para mim não. Não quero ver nada não. Eu não quero ver. Você já viu algum tipo de aparição? Eu já vi esses orbes, essas luzes, né? Cara, tuas câmeras têm alguma coisa? Sim, tem vários vídeos que a gente Vamos ver. no próprio vídeo. Você viu você que filmou isso? Isso são alguns projetos piloto que a gente faz com o projeto, né? O que é isso aí? São orbes, geralmente luzes que a gente... são muito fortes, às vezes não causam nenhum tipo de dano à vista, por exemplo, não causam barulho nem nada. Não. São os que mais aparecem, são esses. Fenômenos luminosos, né? E você é um engenheiro, você é um sujeito sério, né? Você acha que você, fazendo isso, você está contribuindo alguma coisa ou você está prejudicando a população? Por exemplo, eu falando pra vocês aqui que eu vi, eu não quero convencer ninguém porque senão vira uma seita, uma religião. A ideia é que uma pessoa com credibilidade como você, como eu, que venham a público e falam que viu alguma coisa, para as pessoas coçarem a cabeça e falar, opa, deve ter alguma coisa aí. E as próprias pessoas, vocês, irem e procurarem para ver se realmente existe algo. Vamos ver as imagens que foram liberadas pelos Estados Unidos. Vamos ver. Você vai explicando. Você vai comentando. Vai aparecer as imagens, você comenta ali. Isso daí, ó. Esse foi filmagem minha, na verdade, né? Esse foi uma filmagem que eu recebo. OVNI mudando de forma lá no Jaraguá, no Pico do Jaraguá. Eles têm essa capacidade de mudar de forma, se dividir. Esse foi em Itabirito, em Minas Gerais. Um orbe roxo, uma esfera roxa. Esse foi Serra da Beleza, também filmado pelo nosso grupo. Isso é dentro da floresta, não é no céu, tá? Isso um piloto mexicano me enviou, de Airbus, ele em cima de uma nuvem. Esse foi projeto Vigília meu, Serra da Beleza. Os orbes, né, que eu te falo, as esferas, né? Elas têm sempre uma cor diferente em volta. Você vê o zigue-zague que ela fez, aquilo é a trajetória do objeto, né? As ondas, ó, isso é a trajetória do objeto. Isso foi vídeo da Ucrânia, liderado pelo líder militar de drones da Ucrânia, um objeto em forma de estrela. Foi esse ano liberado. Esse é o chamado OVNI Água Viva, liberado pelos Estados Unidos no Iraque. Tem a capacidade de mudar. Os vídeos preto e branco é a temperatura que a gente está vendo, tá? Tá. O mais quente, o preto é quente e o branco é frio. Então isso tudo é temperatura, é câmera térmica. Então tem um objeto com tentáculos ali passando. Esse foi meu projeto Vigília no Acre. Eu estava na aldeia indígena, fiquei com os indígenas em Awanauá 10 dias no Acre. E esse é um fenômeno entrando dentro da floresta amazônica. Lá no Acre tem uma tribo que toma uns ayahuasca, né? Um chá lá que o cara fica doidão. Isso é um fenômeno que o pessoal mais confunde hoje, que é o satélite Starlink. Olha como é que ele pode aparecer lá em cima, ó. Aquela barra enorme passando, ó. Esses são satélites Starlink recém-lançados. Isso é o que mais o pessoal confunde hoje. Ah, tá. Esse de novo já passou, né? O OVNI Água Viva que apelidaram, né? Existem fenômenos que têm formatos bizarros como esse. Tem gente que já estudou, que já estudou isso e hoje fala que não acredita mais. Só um pouquinho, não vai embora não, tem mais coisa aí. Agora as imagens dos Estados Unidos, vamos ver vídeos, vamos ver se tem mais imagem. Aí, sabe o que é isso ou não? Esses são fenômenos liberados pelo Trump, né? O Trump acaba de liberar 3 pacotes de vídeos e documentos, né? Você vê que a maioria são vídeos em câmera térmica, né? Tudo preto e branco. Pra quê? Pra começar a preparar ali a população. Objeto em forma de disco, né? Entrando na nuvem e saindo. Olha. Às vezes eles se camuflam nas nuvens, né? Você vê que é preto porque ele é quente, tá? Quanto mais preto, mais quente. Tá. Perfeito. Esse é um objeto no formato estranho também, vai ter uma aceleração instantânea. Eu até queria fazer essa pergunta. Como formato você deve ter visto, né? Aquele objeto disparando, né? O Murilo, o teu irmão, pega um microfone, Murilo. O irmão do Murilo, segura as imagens para mim um pouquinho. O irmão do Murilo, ele é comandante de um dos maiores aviões do mundo, né? Que ele tá no Vietnã agora. Agora ele tá no Vietnã, mas viajou pela Qatar Airways, por outras empresas. Mas tá no Teu Vietnã. irmão como é que chama? Comanda um dos grandes aviões do mundo. Ele já viu alguma coisa? Já falou pra você alguma coisa? Não comentou nada. Nunca comentou nada? Não. Nunca que eu me viu lembro, nada. eu posso até perguntar pra ele agora,
mas posso perguntar agora, nesse momento. Liga pra ele. Vou ligar pra ele. Ele tá no Vietnã, mas agora no Vietnã... Não, agora já tá de manhã lá. Tá de manhã? Então liga pro Bruno e pergunta pro Bruno se ele, como comandante que é, porque ele voa à noite. Ele voa à noite. Será que ele já viu alguma coisa diferente? Engraçado que algumas companhias proíbem os pilotos de falarem, né? E outras permitem. Então isso varia muito. Mas eu recebo muito relato de piloto. Muito piloto que vê fenômenos, inclusive chegando próximos da aeronave, né? Brasileiros já viram? Brasileiros, sim. Mexicanos. Eu estive no México, no Congresso do México, na Câmara dos Deputados. Teve uma audiência lá em 2023, desculpa. E lá tinha uma reunião de mais de 30 pilotos que tiveram experiência de fenômenos chegando perto da aeronave. Olha, eu sempre brinco com esse assunto. Sempre brinco. Mas, olha, o Sérgio Reis falou para mim que já viu. A Elba Ramalho, eu já ouvi ela falar que já viu alguma coisa diferente. Se eu não me engano, foi um dos Chitãozinho que falou pra mim que já viu alguma coisa diferente também. São pessoas que não falaram, não estavam brincando comigo, estavam falando sério. E mesmo as pessoas no interior, tem as famosas, né? Mesmo as pessoas no interior, elas têm muito mais a perder falando nisso do que a ganhar. Porque viram chacota, pessoas vão fazer piada. Eu falo do assunto, porque pra mim, se o nego tira sarro, eu não ligo, não dou nem bola. O Bruno tá aí? Posso falar com ele ou não? Posso falar com ele? O Bruno é irmão do Murilo. Ô Bruno, você tá no Vietnã agora? Ô Ratinho, boa tarde. Sim, tô no Vietnã. Que horas que é aí no Vietnã? Aqui são 9h15 da manhã. 9h15 da manhã. Vou fazer uma pergunta pra você. Nós estamos ao vivo, Bruno. Você comandou só jatões, né? Só grandes aviões. Nessas suas viagens, você já viu alguma coisa diferente? Ratinho, pra ser bem sincero, eu nunca vi nada muito estranho. Lógico que a gente sempre vê luzes e tudo mais, mas muitas vezes são satélites passando e a gente consegue ver, né? Principalmente a gente vê muita estrela cadente, porque a gente fica muito escuro lá em cima. Mas assim, algum objeto que me tenha atraído a atenção pra falar se é alguma coisa de fora, eu nunca vi. Agora, eu tenho amigos que relatam coisas bem diferentes. E tem vídeos também, né? Mas eu não acho impossível. Eu, particularmente, eu viajo, tenho mais de 11 mil horas de voo, mais de 20 anos de experiência na aviação. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas você acredita? Não, mas eu acredito. Acredito. Eu acho que é possível. Não é que eu acredito, eu acho que é possível. Muito bem. Obrigado, Bruno. Obrigado pela participação, Obrigado, viu? Ratinho. Bruno do Vietnã, comandante da... Qual companhia que ele é? Tá na Vietnã Airlines agora. Vietnã Airlines. Ele é um grande comandante. Ele disse que os colegas dele já viram alguma coisa diferente. É que o meu caso. A turma fala, a minha mulher fala que eu tava beldão. É mentira dela. Inclusive, Ratinho, essa revelação do Trump, 3 pacotes já revelados pelo presidente, começaram porque pilotos da Marinha, não da Força Aérea, mas da Marinha, começaram a vir a público falando que perseguiram OVNIs. Não só viram, como perseguiram esses objetos e não conseguiram acompanhar esses objetos. Eu tenho uma história de um rapaz que eu não vou falar quem ele é, porque a religião dele não permite que fale sobre o assunto. Mas ele estava indo para o casamento. Ele e a noiva, na época, hoje a esposa, estavam indo para o casamento. E alguma coisa começou a perseguir o carro deles numa estrada rural. E essa coisa passou por cima do carro, ficou de frente para eles, tirou uma espécie de fotografia e sumiu. Até hoje, ele é meio assustado com o assunto, porque ele é de uma religião difícil, né, que não pode nem comentar esse assunto. Ele comentou para mim, pediu para mim, faz mais de 20 anos que aconteceu isso, eu nunca comentei com ninguém, nunca vou falar para ninguém, porque ele pediu para mim não falar, porque poderia prejudicá-lo. Ele é um advogado, já é advogado, naquela época não era ainda, mas ele viu essa coisa diferente que até hoje ele se assusta quando fala. Isso é interessante, Ratinho, que eu tive em 2023 em Itapipoca investigando uma onda de luzes que estavam perseguindo motociclistas em Itapipoca, no Ceará. Ceará. E exatamente esse comportamento. As luzes vinham, perseguiam às vezes por quilômetros, a pessoa fugia, entrava em casa, às vezes a luz ficava esperando ela. Vamos ver o que a população fala, vamos ver. Você acredita em extraterrestres? Não. Acredito em ET sim, meu mano. Eu já vi ET na minha vida, sim. Isso aí pra mim é um folclore, é tudo mentira. Creio que eu já vi, já. Eu acredito. Eu acredito. Gente, o que mais tem aqui nesse lugar é ET. Voltando de Goiânia para São Paulo, que eu viajei no começo do ano, e eu vi uma coisa redonda, de verdade, parada ali, meio que bem baixinho, assim. Aí eu fechei o olho e vim embora, que eu estava viajando de moto.
E de repente a gente viu um objeto redondo com umas luzinhas coloridas. Minha amiga apontou e falou assim, que isso? Eu falei, você também tá vendo? Aí ela falou, sim. Fui eu e minhas primas lá na praça, dar uma voltinha, isso aí era a volta de meia-noite. Falei, nossa, que luz é essa? Aí quando foi ver, era um ET. Eu fiquei morrendo de medo. As minhas primas falaram assim, não, que não sei o quê. Eu fiquei com medo. Eu fiquei morrendo de medo. Que nem eu sou do Nordeste, sou da Bahia. Lá o povo contava muito essas coisas, né? Quando a gente era mais menor. Se existem outros planetas, existem vida neles também. Se existisse, a gente já teria descoberto. Se eu visse um ET, e eu ia falar com ele, eu ia falar assim, ó, dá um rolezinho no céu, né, um pouco, de nave, né, pra ver como que é, e depois eu ia vir conversar com meus amigos. Eu já vi e morro de medo, viu, Ratinho? Olha, não era seu marido não, né? Quem é a Luciana? Você que é a Luciana? Boa noite, Ratinho. Você já Sou esteve eu aqui no mesmo. programa uma vez? Já Luciana, estive aí, Ratinho. Muita gente não acreditou naquela história tua. Nossa, verdade. Que você foi abduzida por um disco voador. Que coisa, não acreditaram, não, Ratinho. algumas pessoas acreditaram, mas acho que a maioria não acreditou. E a minha cidade ficou em pavoroso lá. Que cidade que é? A minha cidade de Conchas. Boa noite, Conchas. Aí eles sabem da história, né? Disco voador? E Londrina também, minha família de Londrina. Fui levada, Ratinho. Você foi naquele levada tempo, lá em Conchas? Em Conchas, em Conchas. Você estava em Conchas? Estava em Conchas, que eu saí do Paraná. Eu saí do Paraná, eu era pequenininha. Aí quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu fui abduzida na frente da minha casa. Eu era virgem, inocente, pura e eu participei da experiência. E eu estava em depressão e fui curada lá, viu, Ratinho? Fui curada. Você deu pro ET e foi curada? Eu perdi a minha pureza lá, Ratinho, então, verdade. Gente, perdi minha pureza, Ratinho. Quem tiver com depressão aí é só dar pro ET. E se alguma de vocês fossem lá, você estaria igual eu. Como é que é lá? Como é que é lá? Lá é maravilhoso, Ratinho. O que você viu lá? É muita coisa, é muito computador, tem lagos fluorescentes, tem coisas maravilhosas. E você furou fogo? Furou feio, Ratinho, furou feio. E vim com os poderes de lá, que até eu não posso olhar muito em você. O poder meu, meninas, eu olhar 5 minutos, se olhar nele, ele passa tudo que ele tem no meu nome. Eu vim apocalíptica de lá. Se eu quebrar, vocês sabem quem foi, gente. Eu não posso. E lá na minha cidade, Ratinho, os homens têm medo de mim. Eu olho neles, eu sei até o que eles estão pensando. Então, é difícil até pra me casar. E lá, gente, minhas amadas, tem um filho do ET. Tem um filho, é o meu João. E eu tenho um filho, mais de 32 centímetros, Ratinho. O quê? Pode falar o nome? Pode falar? É Braulio, né, Ratinho? O Braulio. 32 centímetros, acho que é mais. Se tivesse uma régua lá, eu ia medir, mas não tinha. Tem 1 metro aí pra me medir 32 centímetros? 32 centímetros, Ratinho. É uma anta, 32. Né? Por isso que eu não casei até hoje, os homens têm medo de mim. Mas também? Tem medo de mim, Ratinho. Mas o duro, Ratinho, eu não vou olhar muito em você, senão você vai ficar afim de mim. Mas... E a dona Solange depois vai me bater. Dona Solange, perdoa eu não vou ser cozinheiro. Doutor Rony? O doutor Rony. O senhor acredita nisso? Em mim, por favor, não olhe muito em mim. Você acredita nisso, Rony? Então, recebo diariamente relatos de pessoas que dizem ter tido experiências com seres, né? E o que ela falou da depressão realmente é uma porta. Existem várias portas que abrem essa experiência. Não acontece com qualquer pessoa, tá? Eu não vou julgar se a experiência dela é verdade ou falsa. Ela que sabe, né? Ela que tá contando a história. Ela que deu pouco a pouco lá. A gente tem que acreditar. Exatamente, Ratinho. Mas o que ela tá relatando segue padrões. E um dos padrões é pessoas que estão em depressão abrem uma brecha para a aparição desses seres. Imagina, com 32, era uma baita de uma brecha. 32. Só, Ratinho. Ratinho era capsulado. Milene, você acredita nisso? Era capsulado, Milene. Claro. Era você acredita que ela teve relações com Tive, o ET? tem um filho pra provar. Patrão, por que ela ia mentir, patrão? A moça tá falando... Milena, e é capsulado. Milene, é capsulado o negócio. Ai, quase pus a mão. Quase pus a mão. E Dona Solange, perdoa eu. É capsulado, é lá dentro, o Braulio. É lá dentro. Aí quando vai acasalar, aí ele vai saindo e brilhoso. O que é? Não, vim trazer pra você. O metro, mas lá não tinha, Ratinho. Nesse tempo não tinha metro lá. 32 centímetros? Eu tô brincando assim, mas é verdade, viu, Ratinho? É 32. Uma pergunta. Era um ETzinho ou ETzão? ETzão, era grande. 2 metros de altura. Sobe aqui. E tem mais uma, Ratinho.
É muita coisa, Ratinho, gente. tem mais uma, Ratinho. Vim com poder... Você já viu desse tamanho, não? 32. Quanto que é aqui? 32? Nise? Era, Ratinho. Era. Já viu desse Gente, tamanho assim? era 32 centímetros. Por isso que eu falo. Ó, dá 8 do meu. E um louco. Já tinha visto esse vídeo? Sim, esse vídeo foi pedido por mim, pela Lei de Acesso à Informação com o governo brasileiro. Esse vídeo foi gravado por um agente da Polícia Federal na aldeia dos Axaninca, no Acre, fronteira com o Peru, onde objetos luminosos desceram e jogaram e atacaram esses indígenas que tiveram vários efeitos no corpo, como fraqueza, dor no corpo, desequilíbrio, queimaduras. Olha, é um tenente, né, da polícia que está falando. Ele está falando sério, está falando para a corporação. Não é um negócio de brincadeira, né? A gente brinca porque eu sou brincalhão, é assim que é o meu programa, mas tem muita coisa séria nisso tudo aí, porque um homem desse daí, com tenente da polícia de Minas Gerais, doutor Sérgio, o doutor Rony, que também não está aqui para brincar, não vai ficar virando televisão, brincar com esse assunto. Mas o geofísico, o Sérgio Sacani, ele está nos Estados Unidos, ele mandou um vídeo falando sobre dados de extraterrestres divulgados pelo governo, e ele tem uma opinião diferente. Vamos ver o que ele falou. Vai lá, falou pro nosso programa. Vamos ver. Salve, salve, Ratinho e todo mundo que está acompanhando esse programa maravilhoso. Temos aí os documentos, né, liberados pelo governo americano. Até agora, nada ali contundente, ou seja, que você fale assim, ó, apareceu isso aqui é realmente alienígena. Temos ali os orbes, né, que a gente fala, e as filmagens aí. Mas é um passo importante porque o governo americano realmente está liberando isso. Eu acho que tem a ver com uma ligação aí com a popularidade do presidente Donald Trump. E ele viu que isso aumentou a popularidade dele e ele vai continuar liberando. Sobre a Área 51, se tem uma mística, né, em torno do que a gente chama de Área 51, mas ela nada mais é do que uma base militar americana, onde são feitos testes com coisas que não estão ainda, vamos dizer assim, disponibilizadas para o público. Tem muita coisa secreta feita no setor militar americano, e boa parte dessas coisas secretas são feitas lá, por isso também que eu não acredito muito nesse lance de engenharia reversa. Particularmente eu, acho que não temos vida inteligente por aí. Tem uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente fala de vida fora da Terra, e vamos parafrasear aqui o grande Carl Sagan. Carl Sagan dizia que afirmações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. Afirmar que você viu alguma coisa, afirmar que você teve contato e tudo é uma coisa. O problema são as evidências. Até hoje a gente não tem nenhuma evidência extraordinária que comprove nada disso. Mas é legal ficar estudando, é legal ir atrás, é legal investigar, é legal ler sobre o assunto para na hora de falar, saber o que falar e tudo mais. Tem pessoas muito sérias envolvidas nessas pesquisas. Mas é isso. Por enquanto, continuamos sozinhos no universo ou não? Essa é a grande pergunta. Eu sempre falo que o mais legal é a dúvida. Porque o dia que aparecer um alienígena andando, acabou toda a dúvida, acabou toda essa conversa nossa, né? Mas é isso. Um grande abraço aí, Ratinho. Um grande abraço a todo mundo que estiver aí no palco aí. E em breve tô aí e posso ir aí a gente conversar melhor sobre tudo isso. Um grande abraço. Obrigado, valeu. Sérgio Sacani. O cara é muito popular, é um cara muito inteligente. E ele diz que não acredita porque não teve evidências ainda sobre isso. Você também pensa igual a ele ou pensa diferente? Concordo com quase tudo, exceto pelo fato de que eu acredito 100% que existe uma inteligência não humana nos visitando, e acho que não vem de longe, acho que está aqui conosco. E eu acho que é por isso que o governo americano está começando, e não começou agora, começou em 2017, a divulgar para preparar a população em relação a isso. Você acha que está se preparando para isso? Eu acredito que sim, é uma grande preparação, e por isso os primeiros vídeos vão ser vídeos em preto e branco, de luzinhas longe. E o que eu te garanto é que os deputados americanos e senadores já sabem onde estão os corpos e as naves dos seres. Essa é a diferença para o passado. Os denunciantes militares já disseram onde estão. E agora está uma grande negociação, porque quem escondeu isso cometeu um crime. Então estão discutindo leis de anistia para esses militares poderem falar e não serem presos. Né? Muito bem, obrigado então, Rony. Prazer, doutor. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Um abração forte.